que escolheu essa engenharia? Engenharia geológica? É. Eu venho de uma região que é uma região muito... Hoje, então, né, ficou muito mais conhecida ainda, mas naquela época já era uma região conhecida como uma região onde ocorria muitas pedras preciosas, né, que é aquela região ali do Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas. Então, hoje se está um boom danado ali naquela região por causa do lítio, né? Então, grandes multinacionais estão já indo para lá e tal, em função da extração de lítio. Mas desde aquela época já era. Então, desde criança, né, que eu estou envolvido com aquele meio. Sim, e eu era muito curioso, né? Queria entender como que achava aquelas pedras preciosas, como que as coisas estavam ali e tal, né? Já achou alguma? Achei muito pouco, pra falar a verdade. Quando eu entrei na geologia, eu descobri que a coisa não é tão simples assim, principalmente com relação às pedras preciosas, né? Então, toda a formação geológica para a formação de uma pedra preciosa, ela é um pouco diferente dos outros minérios, né? Como o caso do ouro, do ferro, né? Esses são mais fáceis de achar, as pedras preciosas não são, não. Que legal. São bem difíceis. E foi daí que veio a ideia de geologia, né? E eu fui então para Ouro Preto. Que bacana. Estudo de solos e rochas, viu, pessoal? Não é pedra, por favor. Com quem você aprendeu isso? Tá na minha frente. Isso aí é mito. Mas assim, hoje a gente vai voltar mais pro tema de resíduos sólidos. Disseram que você é o cara sobre esse assunto. Então, eu queria saber primeiro o que é. Isso é um pouco de conversa, né? Mas tudo bem. Eu, de fato, né, desde que eu fui para Passos, né, para o UENG, e como professor lá, acaba que a gente começa a trabalhar em várias áreas afins, né? E eu, desde que eu vim, eu comecei a trabalhar também como autônomo e desenvolvendo alguns projetos, né, em diversas áreas, e foi daí que iniciou, né, a área de resíduos sólidos. Então já tem mais ou menos uns 20 e tantos anos que eu atuo na área de resíduos sólidos. Inicialmente comecei mais especificamente com um estudo de áreas para disposição de resíduos e tal, e depois eu fui ampliando o meu leque dentro desse do contexto, né, dos resíduos sólidos, dando apoio às prefeituras e tudo mais. Mas você perguntou o que é resíduos sólidos, é isso, né? Explicar para a galera de casa. Vulgarmente, né, conhecido como lixo, né? Mas, na verdade, o termo resíduos sólidos, ele vai além do termo lixo, né? Então, o que eu diria para vocês que lixo talvez fosse seja um grupo apenas do que a gente denomina de resíduos sólidos, ou seja, é aquilo que não pode ser aproveitado, né? E que aí então você não tem como, você tem que dar um destino final para ele, né? Você não pode devolver ele para a cadeia produtiva, né? Que é o caso da maioria dos resíduos sólidos. Então, existe aí duas classificações mais comuns de resíduos sólidos, né? Que são mais corriqueiras, que estão mais no dia a dia e no nosso dia a dia, né? Uma primeira classificação, que a gente chama classificação quanto à periculosidade. E nessa classificação, então, você tem duas classes ali, classe 1 e classe 2. Sendo a classe 1 os resíduos perigosos e a classe 2 os outros todos, né? Seria entre eles, coisa de hospital, talvez? Uma parte, né, dos resíduos hospitalares se encaixam ali como resíduos perigosos, alguma parte dos resíduos industriais também se encaixam, né, como os resíduos perigosos. E os outros inflamáveis todos, também, né? Inflamáveis, né? Então você tem alguns tipos de resíduos que se encaixam lá. E a outra classe é a classe dos resíduos comuns. E dentre eles estão aí os resíduos domésticos, né? Aqueles resíduos que nós produzimos dentro das nossas casas
E diversos outros, como os resíduos de construção civil, por exemplo, né? Inclusive dentro da classe 2, né? Que a gente chama de classe 2, que são os não perigosos, vamos dizer assim, eles têm ali uma subdivisão, que é os resíduos denominados inertes, né? Que seria, por exemplo, os resíduos comuns de construção civil, seria um exemplo, né? E a outra classe, que é a classe 2A, que são os resíduos comuns, resíduos que nós produzimos nas nossas casas. Essa é uma classificação. A outra classificação é uma classificação quanto à origem, né, onde o resíduo é gerado. E aí, então, que nós temos esses termos, né, vocês mesmos acabaram de falar algumas aí. Eu, às vezes, falo meio rápido, viu, gente? Aí, depois, as palavras ficam emboladas. E, então, tem, por exemplo, os resíduos domésticos, os resíduos comerciais, os resíduos públicos, os resíduos industriais, os resíduos hospitalares, que são denominados resíduos do serviço de saúde, os resíduos de construção e demolição, que são os resíduos denominados da construção civil, né? E dentre outros. Recicláveis, não recicláveis, aí vai mudando, né? Mas aí já não entra como classe, aí já é um outro contexto que eu acho que nós vamos conversar muito sobre isso daqui a pouco, né? Sim. Aí nós vamos falar, né, um pouquinho sobre o que é reciclável, o que não é reciclável, né? Sim,